Ei, geração, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre escolhas. Como pequenas escolhas transformam as nossas histórias. Então, como fazer as escolhas certas? E por que no momento que nos vemos sem saída, nos perguntamos: poxa, por que Deus não me avisou? Já que Ele sabe de tudo. Será que Deus não avisou? Ou você que não estava atento para escutar a voz dele? Então vamos lá. Por que Deus não me direciona? Já que Ele já sabe o futuro. Ele já sabe qual é o melhor caminho, já sabe qual é a melhor direção. Por que Ele não fala: filho, vai por aqui, filha, vem por essa direção? Mas nós pedimos a Deus? Essa é a maior pergunta. Você orou e falando: Deus, me ajuda, me direciona, me mostra o melhor caminho. Ah, mas eu já fiz isso, Paulo, e nunca escuto Deus falando comigo, nunca vejo Deus me respondendo. Será que Deus não está falando com você, só que você não consegue reconhecer a voz dele? Quando estamos em um momento de decisão, muitas pessoas nos falam o que devemos fazer, como devemos agir, e fica muito difícil reconhecer aquilo que é realmente a vontade de Deus para nossas vidas. Mas sabe por que é difícil? Porque não temos um relacionamento com Deus. Como assim não ter um relacionamento com Deus? O que significa ter um relacionamento com alguém? Quando você tem um relacionamento com alguém, significa que você conhece aquela pessoa e que você está buscando conhecer ela cada vez mais. Todo o tempo que passa, vocês vão se conhecendo. Por quê? Porque vocês conversam, vocês dão tempo, vocês compartilham experiências. A mesma coisa tem que ser com Deus. Você tem que conversar com Deus todos os dias. Será que nós estamos fazendo o nosso devocional diário? Será que nós estamos buscando ao Senhor com tudo aquilo que temos e somos? Ou somente estamos falando com Deus no momento que precisamos? Isso não é um relacionamento, é só um pedido de socorro. Nós precisamos ter um relacionamento, conversar com Deus, estar com Ele. E por que um relacionamento é tão importante? Porque você só reconhece as ações das pessoas que você conhece, não daquelas que você não conhece. Como você vai saber o direcionamento que Deus tem para a sua vida sem conhecer a Deus? Vamos lá, um exemplo. Imagine que você está no meio de uma multidão e as pessoas estão chamando o seu nome, mas você só pode escolher seguir uma dessas pessoas. Várias pessoas estão te chamando e você não sabe o que fazer, como escolher. Mas no meio dessas pessoas existe alguém que você tem um relacionamento muito íntimo. Um exemplo seria a sua mãe. E ela estaria te chamando. E outras pessoas também te chamando. Mas você conseguiria reconhecer a voz dela. Por quê? Porque você tem um relacionamento com ela. Você fala com ela todos os dias. Vocês dividiram experiências. É a mesma coisa com Deus. Quando o mundo, quando a tempestade, o caos estiver ao redor de você, quando Deus falar o direcionamento, como você deve agir, você vai conseguir reconhecer a voz dele, porque você já tem um relacionamento com ele, você convive com ele todos os dias. O segundo ponto é fé. Acreditar, confiar em Deus, não duvidar daquilo que ele está falando, porque não basta apenas escutar, mas sim acreditar que somente aquele é o caminho correto. Muitas vezes na Bíblia vemos homens de Deus que receberam as promessas do Senhor, mas por algum momento duvidaram ou não acreditaram e acabaram pecando ou desviando um pouco do caminho. Um exemplo disso é Abraão, um homem que Deus prometeu ser pai de grandes nações, mas por um momento ele acabou duvidando que o filho viria da sua mulher, a Sara. E por isso ele acabou pecando, dormindo com sua empregada. É por isso que nós devemos sempre, em todos os momentos, seguir à risca aquilo que Deus nos direcionou e acreditar, sem duvidar, momento algum. O último ponto, e não menos importante para fazermos escolhas corretas na nossa vida, é a obediência. Ah, mas eu já escutei a voz de Deus e eu já tenho fé na tua palavra, como não irei obedecê-lo? Muitas vezes a gente pensa que isso não é possível, mas é sim. O maior exemplo disso é Adão e Eva. Eles escutaram a palavra do Senhor, a ordenança dele para que não comessem do fruto. Eles acreditavam que aquela palavra era verdadeira, mas mesmo assim não obedeceram, por causa da tentação. Olha, todas essas palavras estão interligadas. Se você orar e buscar um relacionamento com Deus, Ele vai te direcionar. Tendo o direcionamento, você tem que ter fé e acreditar. E quando nós temos fé e não duvidamos em momento algum,
sucessivamente já vem a obediência. Quando nós tiramos qualquer um desses pilares, não tomamos as escolhas certas. Ramificamos aquilo que Deus queria para nossas vidas. Por isso que é muito importante que a gente venha a seguir esses 3 princípios. Relacionamento através da oração. Fé através da palavra de Deus. Pois a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Obediência. Quando obedecemos ao Senhor, temos certeza que o caminho está correto e que nós iremos ter a vitória no final. As escolhas corretas irão aparecer de uma forma muito simples na nossa vida. E nunca se esqueça, pequenas escolhas fazem grandes histórias. Então que você continue sempre nesse caminho. E esse caminho é Cristo. Que Deus abençoe.